Continuação de interpretação de símbolos, os sonhos e a vigília, e agora apometria versus constelação familiar. Vamos entrelaçar esses assuntos, mas vamos continuar o outro. Caso de alguns problemas técnicos, seguimos a barca. Nosso trabalho aqui é desmistificar, não fazer apologia a crenças sem procedências. Então, há muito dito popular que procede, que vem de uma intuição grupal, coletiva, porque somos almas grupos. Apesar de sermos semelhantes, não somos necessariamente iguais. Então, o que acontece? Vamos associando coisas, porque a mente é comparativa. Por exemplo, o gato, não necessariamente negro, era a companhia das bruxas. As adeptas de Bricha, uma deusa celta. Que, inclusive, o que queimaram nas fogueiras não foram bruxas, e sim mulheres. Era aquela concorrência patriarcal contra o gênero feminino. Então, como eles se enciumavam do poder do eterno feminino, que está sintetizado nisso que a gente chama de mulher, eles perseguiram tudo relacionado a elas, inclusive as suas companhias, o gato. Aí hoje se crê que um gato passando, de preferência negro, porque mistificamos o escuro, já é uma separatividade, um racismo oculto, passando na nossa frente é azar. Então, vamos pensar por um momento. Para a quantidade entre quase 8 milhões, ou bilhões, na verdade, de seres humanos azarados, seriam precisos muito gatos, né? Eles iam infestar, seriam a grama a se pisar, porque seria só gato preto, de tanto que a gente queixa de não ter sorte. Passar por baixo da escada é que, na verdade, a escada é para subir. Na verdade, é uma incongruência. Passar por baixo de algo que sinaliza para cima. Se deu com a cabeça e caiu a tinta em sua impecável veste, togada, talvez, e precisava ir a uma importante reunião de negócios, isso ficou marcado. Um conta para o outro, então 1000 mentiras vira verdade. Então vamos enraizando isso. Tudo que é contado. Se vê até mesmo como foi criadas religiões, tradições, essas mais contemporâneas. O número 13, associado ao 13º discípulo que traiu. Na verdade, é por desconhecimento de causa. Que o 13º foi o treinador. Tem gente que vem aqui para evoluir. Outros vêm para poluir. Treinador dos primeiros. E no final todos são parceiros. Ninguém é especial ou anormal. A caveira é resto de uma existência. Nada mais que isso. Abrir guarda-chuva dentro de casa. Vai ocupar espaço, no máximo. Como não chove dentro de casa, a não ser numa goteira, até seria necessário um guarda-chuva ali. Figura do diabo, os 2 cornos. Claro, porque as pessoas são bipolares. E elas temem elas mesmas, é o espelhamento delas. Pentagrama. Desconhecimento que o pentagrama para cima e para baixo, ele muda. Um ser humano de cabeça para baixo, caindo ou se elevando em asas. E muitos outros costumes, né? Faca não pode ser presenteada. Aqui no sul temos essa lenda de que não dá para dar uma faca para ninguém. Que você deve, ao dar, ganhar um trocado. Porque seria como convidasse o outro a se autocravar. Um absurdo. Tem lendas populares que não têm um fundamento.
mas a maioria tem um fundo numa intuição, intuvisão, uma visão clara, clara visão, que de forma grupal se torna muito mais poderosa. Só que muitos usam o simbolismo no lugar certo, por exemplo, nos sonhos. O sonho, quando ele não é lúcido, ele é 100% simbólico. Temos uma deidade, Morfeu, Morfo, aquele que constrói as formas, então ele é um trabalhador da lei. Nesse mundo chamado sonhos, ele constrói arquétipos para conversar com você, porque você e eu, seres comuns e correntes, não ainda temos como interpretar o símbolo sagrado com o mental. Ele está em desenvolvimento para se tornar uma coisa só com a mente divina. Então ele cria uma forma de comunicação, né? É como se fosse a linguagem de Libras. São símbolos com as mãos, com os dedos, placas de trânsito, querem dizer alguma coisa. Aí sim o gato tem algum sentido, porque o gato é um elemental e ele pertence ao plano astral. Inclusive, se você colocar um gatinho de qualquer cor em cima do seu plexo solar e ir dormir, você vai ver, num sonho lúcido ou não, o gatinho inchar, porque ele vai usar da sua energia e pode ele até virar lá do outro lado em frequência que estou falando, não mistificando isso também, se tornar o seu guia. Porque o gato, pode ver que o gato e o cão, ele aqui em corpo físico mesmo, eles têm sentidos muito apurados, que um dia vão voltar para nós, já tivemos. Ele vai procurando cheiros, ele te guia. O próprio cão policial hoje é muito eficiente nisso, para resolver crimes insolucionáveis aparentemente. Então sonhar com o gato, pegando o exemplo lá das bruxas, que por serem sozinhas, porque o homem naquela época ele se enciumava, então deixava essas em exílio, tinha que ter alguma companhia, somos seres sociáveis. Traziam os serzinhos da natureza, que também é símbolo da magia, né? Viver é xamanismo. Esse contato com a natureza, ele até, além de ser muito saudável, ele é essencial para o desenvolvimento do mago interno. No plano astral, sim, o gato simboliza a mulher. Ele simboliza alguma coisa. Por exemplo, sonhar com um gato, o que será bem possível, é que você está sonhando alguma coisa relacionada a uma fêmea. Não do reino animal, humana, porque é um humano interpretando. E ele vai perdendo pelos. O gato é pequenininho, um filhotinho. O que quer dizer isso? É pequenos incômodozinhos, se você for do sexo masculino, com o gênero oposto. E as pelugens que você vê ou pega, quer dizer atritos. Essa mulher vai lhe cobrar alguma coisa. São brigas de casais, coisas assim. E tem também uma diferença, se você só viu o pelo e você está só ouvindo. É uma possibilidade. Se você pegou o pelo e agarrou, o problema é um pouquinho mais sério. Vai impactar mais, vai fazer mais efeito. Então tem uma série de simbolismos de sonhar com o cachorro te morde, são amigos falsos. Claro que não é via de regra, mas faz um sentido que o melhor amigo do homem, como se diz aqui, é o cachorro, o cão, se tornou, mas é porque é um tipo de lobo, segundo a ontologia. E Ontólogo é um livro de Duarte, onde está a origem de todos os seres. Lá, ao abrir esse livro nas bibliotecas dos mundos internos, como a exemplo da história lúdica de Harry Potter, você abre o livro, está em branco e
as letras correm diante dos olhos dos leitores e não os olhos correm nas letras, nos textos. É muito interessante essa mecânica, porque são mundos inversos, tudo ao contrário. E ali dizia que o cão ele é uma evolução de um lobo, que a Terra estava passando por uma situação precária nos recursos e ele foi se aproximando do homem que estava se tornando civilizado para se alimentar, por sobrevivência. Então tem um monte de coisa que a gente vai levando ao pé da letra, a gente faz isso até com as escrituras sagradas, cartas, revelações, escolas iniciáticas, livros, até no academicismo. Tanto é que o academicismo ele é puro, vamos dizer, apostas, é fé, teoria. Muito pouca coisa é constatada, ela é mais presumida. É assim que se trabalha. Eu presumo que aquela estrela está a tantos anos-luz daqui, mas não tem como medir. E falando em medir, daí que entra a apometria. A apometria ele vê o karma passado. Então, quer dizer, apometria, além do medido, do visto. Constelação familiar já pega algo kármico de uma única vida, ou até talvez de outras, mas não num sentido metafísico, necessariamente. Porque Bert Hellinger, ele tentou adequar uma realidade lúdica para algo mais concreto, objetivo, porque cremos que aqui tudo que estamos vendo é objetivo, porque é onde a gente ficamos mais tempo. Tem gente que nem dorme, então não consegue dividir o tempo, que eu tenho 2 vidas. Não, a vida mais importante é essa, trabalham muito, fazem hora extra, dormem muito pouco. Até tem algo a ressaltar, que muitos dizem assim, que é outra mística, falta de interpretação ou desconhecimento do símbolo. Que pessoas, né, que servem aos seus egos, fazem suas necessidades, seus desejos, não vão para o céu. Mas eles vão ali no astral, toda noite, quem dorme. Que é um mundo entre muitas coisas, o mundo dos desejos. Perdão, gaguejar. Mas aquele que não dorme, que tem insônia, ele não merece nem o astral? Então o que ele é? Ele é uma pedra? Então o insônia, que tem problema de sono, ele está abaixo ainda do mundo dos desejos. Então ele está o quê? Nos instintos? Quer estar o tempo todo acordado, ativo, hiperativo. E as pessoas são muito hiperativas. Elas querem ser proativas, elas querem mostrar que fazem. Mas elas, como um hamster, fica em cima da rodinha, a rodinha gira, mas ele não sai do lugar, ele está no mesmo ponto, tendo a sensação que está caminhando, indo longe, para algum lugar. Então tudo isso, gente, é importante de se observar. Por quê? Porque faz parte da vida. Mesma coisa, por que é importante o que eu estou falando, você ir estudar num livro mesmo, que eu sempre falo, né? Depois que você entender os livros, feche os livros e abra sua mente. Uma escritura, foi importante você entrar por uma via para chegar aqui, de repente até negar aquela crença, ter passado por uma religião imposta, de família, tudo mais. Por isso que eu não acredito muito que a constelação é 100% eficaz. Hellinger talvez, né, encapsulou, vamos dizer, encolheu uma verdade maior numa compreensão que as pessoas, né, cerebrais possam entender. Pelo menos é alguma coisa. Não estou criticando. Mas a apometria é um pouco mais além. Mas também ela descarece da parte espiritual, não, material. Né? Mas apesar que a apometria também ela enxerga, através dos comportamentos materiais, karmas passados. Uma questão metafísica. Já
a constelação de Herlingen, perdão. Até foi legal que eu fiz uma síntese agora, Berlinger, né? Não levem para chacota ou algo cômico. Ele pega o que as pessoas querem, né? As pessoas não são ouvidas por psicólogos, depois são encaminhadas para psiquiatras. Então, para não ficar nisso, né? A constelação agora está ajudando para quem quer algo mais imediato e não compreender, tem preguiça de compreender, né? O que não é visto. A gente já tem preguiça de ver o que é visto. E isso tudo, no final, ele vai se encaixando e a gente vai vendo como a gente perde tempo. E o que a gente deveria fazer é ganhar tempo, porque há um preço para ter inteligência. Eu não estou falando ser inteligente, ter inteligência, por exemplo, humano. Nós duramos cerca de 80 anos solares, que a gente chama. Uma tartaruga 150. Porque ela não tem, né, ela para ela evoluir, chegar até uma compreensão, ela precisa de 150 anos. O homem em 80 anos ele já entende. Só que o problema é que o homem daí se confunde. Quando chega na velhice, ele só olha para trás, ele não, né, ou se tem alguma fé, até ele tem uma esperança de um céu, de dias melhores. E o jovem, ele tem a utopia da frente. Os dois estão sonhando em vigília. Não estão interpretando o símbolo dessas coisas. O velho está sofrendo por aquilo que não existe mais, e o jovem talvez sofrendo, buscando aquilo que não existe ainda. E nenhum deles vive o momento. E é no momento em que o símbolo tem um fundamento. Paz reverencial a todos.